raças robustas, daquelas que vendem saúde. Boi que tem pose de quem faz parte da nobreza. Um animal de medidas perfeitas e padrão de qualidade. Este é o retrato atual da pecuária brasileira, bem diferente de décadas atrás. Além do gigantesco número de cabeças, o Brasil ainda produz um boi refinado, apto para atender mercados bastante exigentes. Neste contexto, o consumidor considera maciez, sabor, cor, textura e qualidade de gordura algo dentro das suas expectativas de consumo. É fato que a pecuária brasileira vive um bom momento. Diante desse cenário favorável, os pecuaristas estão investindo cada vez mais numa nova ferramenta, o melhoramento genético. O fato é que o melhoramento genético se transformou em uma aliada indispensável para o pecuarista produzir mais e melhor. É quase um atalho para os pesquisadores chegarem à perfeição. Para isso, hoje os peões não são os únicos a lidar com o gado. A pecuária moderna trouxe os cientistas para o campo. O melhoramento genético é a base de qualquer projeto de produção de carne, independente se ele é a pasto ou não. A pasto até mais importante. Foi por isso até que a Agropecuária CFM começou o seu projeto de melhoramento genético em 1980, justamente para começar a produzir uma seleção genética, melhoramento genético então dos animais, selecionar os melhores animais para essa produção de ganho de peso a pasto. Por que o melhoramento genético é o mais importante? Porque ele corresponde a como se fosse a máquina do motor. Então não adianta você ter um combustível de melhor qualidade, uma estrada muito bem pavimentada, se você não tiver uma máquina com um motor que corresponda a tudo isso. É isso que é a genética. A genética é o que o animal tem para conseguir expressar o ambiente que ele vai receber. Então o animal realmente para produzir nessa pecuária moderna ainda de margens apertadas, cada vez mais curtas, agora melhorou nesses últimos 2 anos, mas realmente conseguir manter-se viável com boas rentabilidades, você tem que ter uma boa base genética para quê? Para quando você der a nutrição e a sanidade adequada, os animais responderem, ganharem peso num curto espaço de tempo e você conseguir produzindo, como no caso da CFM, um boi gordo antes dos 2 anos de idade. O ponto inicial, o ponto básico do programa de seleção da Agropecuária CFM é que ele é feito totalmente a pasto. Por que isso? Porque isso realmente requer o menor custo de produção, então você vai ter um boi gordo produzido com menor investimento, então com isso consegue ter melhores margens, mas também porque a maioria dos nossos clientes da CFM, quando eu falo os clientes da CFM, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, a gente atende desde clientes de Roraima, passando por Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, até Rio Grande do Norte, Brasil, Minas Gerais. A maioria desses clientes produz o boi gordo a pasto sem nenhuma suplementação, só capim e sal mineral. Então é por isso que dentro do projeto de melhoramento da Agropecuária CFM, a base é que ele é 100% a pasto. Depois disso, são características econômicas. Por que econômicas? Porque vão fazer com que a CFM ganhe mais dinheiro com pecuária e os nossos clientes também ganhem mais dinheiro com pecuária. E essas características são peso ou desmame, o ganho de peso pós-desmame até os 18 meses de idade, então que a gente chama de ganho pós-desmama até o sobreano, uma avaliação visual de musculatura, de musculosidade, porque a gente não quer que os animais sejam só pesados, mas eles tenham mais rendimento de carcaça. Dentro do mesmo peso, eles sejam mais pesados porque eles têm mais carne na carcaça, e não porque são maiores, têm mais osso. A gente quer rendimento de carcaça. E, na caso do índice CFM, também o perímetro escrotal, que é a forma no macho da gente selecionar para a precocidade sexual das fêmeas. Agora, dentro do manejo do rebanho da CFM, isso mais já de 30 anos, a gente seleciona para a precocidade sexual das fêmeas, então uma prenhe cedo, aos 14, 16 meses de idade, ou no máximo 2 anos, 24 meses. E a partir do momento que a fêmea ficou prenhe, que essa novilha emprenhou, ela tem que desmamar um bezerro todo ano. Então, uma seleção direta para fertilidade e habilidade materna. Porque a fêmea vazia, isso já há mais de 40 anos na CFM, até antes de começar o programa de seleção da CFM, as fêmeas vazias ao término da estação de monta são realmente destinadas ao abate. Com altos índices de produtividade, a idade média de abate aqui do gado de abate, os boi gordos aqui da São Francisco, da Agropecuária CFM, é até 2 anos de idade, com média de 23 meses e 18,5 arrobas. Então um boi gordo muito precoce, antes dos 2 anos de idade e bem pesado, buscando realmente essa
precocidade de acabamento, essa carcaça de qualidade que o frigorífico busca atualmente. E a partir daí, então, a gente iniciou a criação desse grupo de vacas, da onde começou o programa de seleção da CFM. A partir de 1995, já as metodologias das universidades, dos geneticistas, criaram as DEPs, as diferenças esperadas na progênie, a avaliação genética. Com isso, todas as fazendas do grupo que tinham as fêmeas Nelore passaram a ser possíveis produtoras de touro, mas realmente a maioria ainda é produzido aqui na Fazenda São Francisco. Fundamentado realmente nesses índices que você falou, de uma pecuária rentável e de moderna, de alta lucratividade, peso a desmama, peso ao sobreano e uma característica visual de musculatura, porque eu não quero só peso, eu quero os animais pesados, que vão para o gancho rápido, mas com mais carne, não com osso, um alto rendimento de carcaça. De 80 até 2008, são quase 30 anos já de seleção, e muita gente, ou o mercado podia esperar que, tudo bem, de lá atrás vocês cresceram muito, mas como já tem um crescimento muito grande, que esse crescimento vai diminuir ou vai se estabilizar. Mas os números e os índices de produtividade da avaliação genética da CFM mostram que não, que realmente geração após geração a gente tem conseguido superar. O ganho, por exemplo, de peso ao sobreano, de uma geração para outra, de um ano para o outro, tem sido de quase 2 quilos, de 1,7 kg a geração após geração. Isso significa que, em comparação com o gado que a gente tinha lá em 1980, aos 18 meses de idade, os nossos bois, que não estão gordos ainda, mas os bois com os 18 meses de idade, então bem antes até de ir para o frigorífico, pesam 38 quilos a mais do que há 29 anos atrás. E a gente tem conseguido, esse é o desafio nosso, que geração após geração continue com esses índices de produtividade. Quando o assunto é melhoramento genético, a CRV Lagoa da Serra também é uma referência. A central, instalada em Sertãozinho, São Paulo, está no mercado há 37 anos. Há 14 anos, a Lagoa criou o programa de avaliação genética e identificação de novos touros. O melhoramento genético tem a grande contribuição e a grande vantagem de democratizar a genética de touros provados, de touros consagrados, isto é, os touros que vão produzir mais carne em menos tempo. Na pecuária seletiva, na pecuária produtiva, cada vez mais a disponibilidade de touros melhoradores vai ser a chancela para o país ter mais giro rápido na atividade e, consequentemente, ser mais lucrativo na atividade. Esse é um dos grandes objetivos. Nós acreditamos que estamos dentro das atividades que são desenvolvidas, dentro dos programas de melhoramento genético, tanto no leite quanto no corte, como no programa Pint, nós estamos avaliando, em parceria com as fazendas, os animais melhoradores e realmente fazendo a correta seleção dentro da atividade de corte. E de uma maneira geral, identificando esses reprodutores melhoradores e de uma maneira, através da inseminação artificial, através do semi-convencional, através do semi-sexado, nós democratizarmos esses produtos para que todo mundo tenha acesso e, com certeza, ter acesso a uma genética aditiva e de touros provados. Todos os touros que são destaques nesses testes de performance, nós fazemos os testes de progênie dele através de distribuição nas fazendas parceiras do programa Pint, que é o Programa de Melhoramento Genético, com também os outros programas de melhoramento, como a NCP, como o da Embrapa BCZ. E o interessante é que um dos touros que mais comercializa sêmen na Lagoa hoje, que é o touro Backup, ele veio fruto de um trabalho igual na mesma filosofia que o CP Lagoa. Isto é, nós tivemos acesso a esse animal melhorador quando ele foi destaque, foi um dos top class num teste de performance igual ao CP Lagoa. Desenvolver o rebanho com material genético de alta qualidade, com a finalidade de fornecer ao mercado touros e matrizes que agreguem maior valor. Este é o trabalho que Maria Lúcia de Abril Pereira desenvolve na sua propriedade. A Seleção Mariópolis utiliza as mais modernas metodologias para conseguir produtividade. Bom, a gente há 8 anos faz esse teste de performance, que é um teste de avaliação. Os animais, após a desmama, já é feita uma avaliação dos animais que não têm as características que nós estamos procurando. E aí, os que passam nessa avaliação pós-desmama vêm para o teste e ficam. 1 mês é adaptação, depois mais 4 meses de teste.
Isso não é só uma prova de ganho de peso, mas é uma prova que mede, lógico, o ganho diário de peso, mas também a altura, a conformação, a espessura de couro, o contato do carrapato e as avaliações funcionais, que são de fertilidade, de adaptabilidade, musculosidade e também, lógico, aprumos e cascos e a conformação geral. Ao final desse teste, com todas as medidas em mãos, é feita uma avaliação, tá? E que é feita pelo núcleo de zootecnia, e uma avaliação funcional que é feita também pelos técnicos e pelo professor Danny Bosman, e se ranqueia os animais. O máximo, assim. A Fazenda Mariópolis escolhe as suas reservas, de acordo com a necessidade dela. Às vezes nem sempre é o primeiro animal da prova, mas é lógico que ele tem que estar nos melhores índices e os outros são vendidos em leilão. Nós estamos muito satisfeitos com todo esse tipo de avaliação, porque a gente vem progredindo muito todos esses anos. Na parte de fertilidade, que a gente coloca as fêmeas jovens com 14 meses na monta, também com os machos jovens de 14 a 16 meses, e que a gente tem obtido índices muito bons de prenhez, vamos dizer, de 75% até 90% nessa categoria. E isso é uma coisa. Índice de adaptabilidade, você vai falar para mim, não, mas o gado é adaptado. É, mas dentro do próprio adaptado existe o não adaptado. Então, esse a gente também está conseguindo muito mais ter todas as características de adaptabilidade e todas as outras mais. Mas a principal é a fertilidade, porque eu estava explicando antes aí para vocês o que a gente quer, que um touro cubra campo e trabalhe bem pelo Brasil inteiro, ou que ele vá para a central e que ele dê sêmen de boa qualidade e que a fêmea tenha um bezerro por ano. E senão isso não é produtivo de maneira nenhuma. Hoje no mercado, touros mais cobiçados e com essa genética vão a leilão a preços que chegam até R$35 mil. Antigamente, esses animais eram escolhidos a olho. Agora, o comprador tem a ficha completa dos animais que está levando. Eu acho que definitivamente a era da informação chegou na questão do agronegócio, da pecuária e da genética. Hoje o pecuarista precisa de um número maior, sempre cada vez maior de informações. E o melhoramento genético, os trabalhos de avaliação genética vêm ao encontro desse objetivo, utilizando tanto as DEPs, que são as ferramentas tradicionais, e agora a aplicação dos conhecimentos em genômica, os conhecimentos em DNA, em genes, que com certeza vão acrescentar muito para a obtenção do sucesso dos criadores. O projeto Genoma Funcional do Boi é uma alternativa viável para o pecuarista hoje em dia? Esse projeto do Genoma, que vem sendo desenvolvido já desde 2003, em parceria com a FAPESP e com as universidades, com a Unesp, é um projeto que significa o futuro, porque as informações que vão ser possíveis ser obtidas através desse estudo, com certeza constituirão uma ferramenta importantíssima para o criador definir ou até redefinir os rumos da sua produção. Genoma do Boi. O método é um mapeamento que permite identificar, por meio de marcadores moleculares, quais genes transmitem características de importância econômica para a produção de carne. O foco principal é a precocidade, tanto a precocidade produtiva quanto a reprodutiva. Mas, além desses dois focos, nós temos outros focos que também são importantes, como, por exemplo, o estudo da resistência ao carrapato, que é muito importante para as raças europeias. Um dos projetos que nós desenvolvemos no momento é estudar os genes relacionados com a resistência ao carrapato e procurar marcadores moleculares para poder fazer a seleção dos animais que são menos suscetíveis às infestações. Como começou a parceria entre a Unesp e a Central Bela Vista? Bem, o campus da Unesp aqui em Botucatu, que é próximo à Central, é um campus dedicado à área de ciências agrárias.
tem os cursos de zootecnia, veterinária e agronomia. E já de longa data que a Bela Vista tem um programa de cooperação científica com a Unesp, com essas faculdades, para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à área de agropecuária. Como funciona o programa Genoma Funcional do Boi? O programa Genoma Funcional do Boi, ele procura estudar a funcionalidade dos genes, né, com foco na raça Nelore. E dentro desse programa, nós temos diversas atividades voltadas para o entendimento de como funcionam as características precocidade sexual e precocidade produtiva. E dentre os objetivos desse projeto é o desenvolvimento de marcadores moleculares para acelerar o processo de melhoramento para essas características. Quais são os ganhos para o pecuarista? O ganho para o pecuarista é a melhoria do seu rebanho e a aceleração do processo de melhoramento genético para a produção de carne, né? Isso aí encurta o tempo em que você consegue animais mais produtivos e com melhor qualidade da carne. Nesta base, hoje já é possível falar que é impossível viver sem melhoramento genético? De fato, é impossível, porque você tem que ter competitividade no mercado globalizado e sem o melhoramento genético isso não é possível. Você não tem a competitividade para concorrer com os nossos competidores, né? Quais foram as raças que o projeto adotou para começar a iniciar o projeto? Nós estamos focados nas raças ebuínas, mas especialmente na raça Nelore, que é a mais representativa no rebanho nacional. Esse é o nosso foco principal. O que se espera do melhoramento genético é justamente o que nós chamamos de seleção assistida por marcadores, que é esse processo de usar os marcadores de DNA para acelerar o processo de melhoramento. Esse é o futuro. Nós estamos hoje fazendo a descoberta dos marcadores, testando, validando os marcadores, mas os resultados práticos dentro do rebanho nós só vamos ver daqui 2 a 3 anos, porque os intervalos de gerações são bastante longos. Como resultado do melhoramento genético, bois são abatidos mais cedo e conferem maior rentabilidade e menos custos. A carne brasileira melhora de qualidade e ganha espaço no mercado internacional. Como resultado de toda essa equação, os negócios ligados à carne ganham rentabilidade, o que desperta a atenção de gente que sabe como ganhar dinheiro.